Ok. Ok? Ok. Senhores, bom dia. Nós estamos aqui hoje em mais um evento realizado pela Comissão de Direito Cultural e Propriedade Intelectual da OAB, um evento interdisciplinar com a Comissão de Direito Tributário. Nós estamos com 3 convidados hoje, sendo um membro da nossa comissão, o doutor Anaximandro. Eu vou fazer uma breve apresentação. Esse evento é intitulado Aspectos Tributários das Leis de Incentivos Culturais. Vou fazer uma breve apresentação, começando pelo doutor Anaximandro, que é advogado, professor e escritor, formado em Direitos e Letras francês pela UFES, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Estácio de Sá, aluno especial do mestrado em Estudos Literários da UFES, membro da Comissão de Direitos Culturais e Propriedade Intelectual da OAB. Seja bem-vindo, Anaximandro. O Dr. Flávio Machado Corrêa, que é contador, diretor da Office Assessoria Empresarial e consultor tributário. Seja bem-vindo, Flávio. Dr. Augusto Mansur, mestre em Direito pela UFES, professor de Direito Tributário pela Ágora Fiscal, advogado tributário e sócio do NEFA, Mansur e Fafá Advogados Associados, secretário-geral da Comissão de Direito Tributário da OAB do Espírito Santo. Seja bem-vindo, doutor Augusto. Eu vou iniciar uma breve colocação aqui, antes de passar a palavra para o doutor Anax, que vai fazer vai falar a respeito de um texto introdutório que ele preparou para nós. Mas só vou expor um pouco o papel da nossa comissão. Nós tomamos como responsabilidade, pelo fato até de ser uma comissão de direito que envolve direitos culturais, né, nós fazemos estudos, mas nós pegamos como missão fomentar a cultura de uma forma geral. Tá? Então, como as leis são de incentivo cultural, nós nos achamos na obrigação de passar algumas informações. Tá? Vou fazer uma questão pontual aqui a respeito da Lei de Incentivo Cultural Federal, antiga Rouanet. Hoje a gente fala Lei de Incentivo Cultural Federal, mas que ela tem sofrido umas críticas, muitas vezes por falta de conhecimento, mas através de critérios técnicos, nós conseguimos mensurar, metrificar os benefícios que ela traz, não só para a parte cultural. Aqui eu vou fazer uma distinção, eu até peço perdão por não falar tanto de cultura, mas vou fazer uma abordagem bem econômica, porque como nós vamos entrar daqui a pouco numa parte técnica, questões tributárias, temos aí o doutor Augusto, que é tributarista, temos o doutor Flávio, que é contador, o Anax, que não deixa de ser, um artista, é escritor, é bem envolvido com toda essa parte. Então, nós temos uma cadeia aqui. A lei sofre umas críticas, e eu concordo com isso, a respeito da polarização do eixo ali Rio-São Paulo. Então, pegando aqui um dado aqui lá de 2016, mais ou menos, a gente tinha mais de 1 bilhão de renúncia, ficava ali uns 500 milhões, que São Paulo, 300 e poucos milhões de Rio de Janeiro, o resto distribuído pelo país. Tá? A nossa comissão teve uma mentalidade de criar um engajamento maior aqui no nosso estado. Como é um dinheiro que é uma renúncia fiscal federal e muitas vezes ela é aplicada regionalmente, ela acaba alavancando a região. Então, até já fizemos eventos aqui onde estiveram presentes o CRC, a FINDES, a Cefaz, a própria a Secult, que é a Secretaria de Cultura aqui do nosso estado, no sentido de criar um engajamento maior para tirar, muitas vezes o bônus morre com o dono do projeto. O dinheiro, o governo não dá o dinheiro, ele não é um investimento direto. Ele vai analisar um projeto e, se atender os requisitos, ele pode captar o bônus. E muitas vezes, por uma falta de informação, o empresário fica meio receoso de trocar esse bônus. Enfim, é uma coisa boa, alavanca a economia nos seus 68 nichos de mercado. Tá? Tem um estudo da FGV, o segundo link que eu lancei aí no chat, se vocês clicarem, vocês vão cair no estudo detalhado da FGV, onde vai estar ali as cadeias culturais, ali, os nichos culturais estudados, que é artes visuais, audiovisual,
humanidades, arte cênica, patrimônio cultural, música, vai estar tudo detalhado. A alavancagem para cada R$1 captado, 1,59 girando aí, sem contar com consumos diretos ali, que muitas vezes não dá para metrificar isso, senão seria muito maior esse impacto econômico positivo. E, como eu falei, ela fomenta diretamente os 68 campos de atividade. Tá? Já destaquei aqui também que não é o governo, de uma forma direta, que libera isso. Isso aí é feito através... É a sociedade civil, é o empresário que vai decidir aonde que ele vai alocar esse recurso. Tá? Então, para o empresário aqui do Espírito Santo, seria muito relevante, economicamente, para o nosso Estado, que ele fizesse esse tipo de investimento, até para fomentar a economia do Espírito Santo. Isso é bom para o Estado. O Espírito Santo pelo nosso sistema tributário nacional, o Espírito Santo é pagador. A gente manda muito mais imposto do que a gente recebe de verba em contrapartida. Tá? Anates, vou passar a palavra para você agora. Essa é a abordagem que eu queria fazer. Agradeço a presença de todos aí, tá? E espero que nós tenhamos um bom bate-papo aqui. O chat está aberto para perguntas, é só mandar as perguntas aí, que eu vou, no momento oportuno, fazer o repasse para os nossos painelistas. E é com você, Anates. Doutor Juliano, muito obrigado. Mais uma vez, eu estendo meus votos de um ótimo dia para nós, com ótimos trabalhos. Eu tenho certeza que essa nossa mesa redonda virtual vai ser super interessante, porque é um tema pouco visto e é um tema de muita relevância. E o artista, ele carece muito de compreender esse tema. Eu sempre digo, quando eu já lecionei direito e sempre que eu falo a respeito do assunto, que direito, em última análise, é cidadania. Então, dar a entender, sobretudo a uma classe que naturalmente não é muito afeita a esse tipo de questão técnica, um conhecimento desse é de vital importância, né? E foi assim que nasceu a ideia deste painel, né? Aspectos tributários das leis de incentivo cultural. Eu conheço o Augusto de muito tempo, eu saúdo o doutor Flávio, o Augusto me conhece, você também, Juliano, sabe que sou uma pessoa realmente muito engajada em questões culturais, né? A minha arte, vamos dizer assim, é a literatura. Já passei por outros campos, como o audiovisual, como a música, mas realmente é nas palavras que eu me encontro. E eu fiz, como uma pessoa que é engajada nas palavras, é um pequeno texto, uma coisa simples, que busca um pouco mostrar esse meu anseio, não só enquanto autor, mas também enquanto advogado, enquanto pessoa que opera o direito, de conhecer e de entender mais esse outro lado. Nós, lá na comissão, fazemos um trabalho muito bom, muito bonito, dentro do direito cultural, também da propriedade intelectual, mas aqui a gente está na vertente do direito cultural, né, claro. Nossa comissão é uma comissão muito dinâmica, que entrega bastante, mas eu acho salutar a gente fazer realmente esse encontro de comissões e mostrar esse caráter de interdisciplinariedade do direito e também aprender, né, com a turma do direito tributário, vamos assim dizer, né, esses aspectos que são importantíssimos para que a gente consiga fazer o fomento da cultura no nosso país. Infelizmente, nós vivemos num país em que existe uma cultura de falta de cultura. Eu sempre digo isso. Então, como conseguir combater, reverter esse quadro, vamos dizer assim? Uma das formas é pelos nossos meios legais. Nós que vivemos um Estado democrático de direito. Então, é em cima disso que eu tenho certeza que não só eu, mas meus colegas aqui desse painel vão trabalhar nesta manhã. Eu gostaria de pedir tomar liberdade, então, eu não vou cansar vocês, é uma fala curta, eu gosto de registrar em texto, até porque eu acho que isso pode se tornar mais tarde um artigo, isso pode até rodar, né, via internet, e para outras pessoas, não só da área jurídica, mas de fora da área jurídica também. Então, eu chamei esse texto pequeno de aspectos tributários das leis de incentivos culturais e peço a liberdade de ler rapidamente aqui para todos os que estão nos vendo.
Parece que pouca gente se dá conta, mas há uma relação entre direito tributário e direitos culturais. Estes são um ramo autônomo do direito constitucional, plasmado nos artigos 215 a 216A da nossa Carta Magna, que fez aniversário agora, né, recentemente. Que se pretende seus próprios postulados e que, numa acepção didática, visa a salvaguardar o acesso à cultura dentro de um paradigma antropológico, ou seja, de expressão humana, logo essencial. Eu entendo que falar de cultura e falar de direitos culturais e o legislador constitucional, ele coloca a problemática dentro desse âmbito antropológico da cultura. Pensar a cultura como produção humana, ponto final. Desde as expressões canônicas, vamos assim dizer, até aquilo que é praticado, que é feito em periferias, não é? Todas as dimensões culturais, seja literatura, música, cinema, enfim. O direito tributário dispensa maiores acepções, até porque eu deixo isso tanto para o Augusto quanto para o Flávio. Arriscamos, no entanto, definir essa vinculação entre os dois ramos do ordenamento jurídico brasileiro. O direito tributário tem seus aspectos utilizados com o fim de fazer fluir os incentivos culturais. É uma engenharia aparentemente simples que pretende realizar um jogo de ganha-ganha. Por meio de renúncias fiscais, em geral, o empresário apoia um projeto cultural, seja este um livro, um filme, uma música, uma peça, o que o valha, abatendo o tributo da alçada do ente federativo. O artista, por seu turno, vê nascer a obra, enriquecendo assim a cadeia da cultura, cujo último elo é o público. Então, a sistemática, aparentemente, é muito simples, né? A roda, né? Como isso roda. A ideia de leis que incentivam a cultura data em nosso país dos anos 1970, quando o então senador em primeiro mandato, chamado José Sarney, tenta emplacar sem sucesso um projeto de lei de incentivo à cultura. Corriam os anos de chumbo e a proposta, tida como inconstitucional, sob a égide da Constituição daquela época, daquele período, foi arquivada. Mais tarde, pelas mãos da história, o mesmo José Sarney, primeiro presidente civil a governar o país após o ocaso da ditadura e a prematura morte de Tancredo Neves, consegue transformar seu projeto em realidade, promulgando, em julho de 1986, a chamada Lei Sarney, a Lei 7.505 de 86, propondo ampliação de políticas públicas por meio de renúncia fiscal. A retração da economia, com a hiperinflação do período, fez com que o investimento em cultura não despertasse o interesse esperado, ainda que o Brasil do período registrasse uma relevante produção cultural. Os anos 80 foram, indubitavelmente, uma época de uma efervescência cultural muito grande. A gente sempre pensa muito na música, mas também nas letras, na arte, né? Enfim. Com o advento da era Collor, a Lei Sarney é extinta no ano de 1990. No entanto, no ano seguinte, Paulo Rouanet, então ministro da Cultura, promulga a Lei 8313, 91, que ficou conhecida até hoje como Lei Rouanet. A lei foi uma tentativa de aproximar a legislação brasileira da estadunidense, criando a figura do mecenato com incentivo fiscal que fixa um teto de abatimento limitado a 4% do valor do imposto de renda pessoa física e 6 pessoas jurídicas, com a instituição do PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, além da criação do Fundo Nacional de Cultura e os FICARTs, que são os Fundos de Investimento Cultural e Artístico. 2 anos mais tarde, no governo Itamar Franco, é promulgada a Lei 8685, conhecida em 93, conhecida pela Lei do Audiovisual, que traz um intrincado mecanismo de incentivo à produção cinematográfica brasileira, com aquisição por parte do interessado de cotas de produção audiovisual, além de um percentual de 3% para a pessoa física e 1% de abatimento de pessoa jurídica no imposto de renda. Dona Carla Fonseca Reis, uma das maiores autoridades em economia criativa no Brasil, a gente falando de economia, e os assuntos são realmente imbricados, na minha opinião, divide os tipos de financiamento cultural em público direto e público indireto. No caso dos primeiros, temos, grosso modo, a questão dos editais, em que o ente público subsidia projetos culturais assumindo a responsabilidade financeira. No segundo, temos as leis de incentivo cultural, como são os casos da Rouanet Audiovisual.
elas serviram de inspiração para vários outros preceitos legais nas esferas infraconstitucionais a fim de fazer valer o acesso à cultura proveniente do Sistema Nacional de Cultura, que está plasmado no artigo 216-A da nossa Carta Magna. E agora tem-se... Enfim, a gente até teve fez uma mesa redonda, né, fez um painel com o professor Humberto, que é um dos grandes nomes do Brasil de direito constitucional. Inclusive, está rolando um fórum internacional de direito cultural. Eu estou até participando como ouvinte. A abertura foi ontem, foi muito interessante. E até o professor critica o Sistema Nacional de Cultura, né? Ele dá as razões dele, ele fala que é uma coisa totalmente verticalizada, e existe uma das esperanças que com essa questão da Lei Aldir Blanc, esse sistema faça valer, e a gente tem vários entes que ainda não têm os aparatos culturais formados, então está tendo uma corrida muito grande para conseguir esses recursos. Vamos ver se a pandemia consegue, né, um lado, não vou dizer positivo, porque eu não sei se pandemia tem um lado positivo, pelo menos um lado operacional, vamos dizer assim, né, fazer com que isso realmente funcione, quiçá, né? No caso capixaba, portanto, podemos colher os casos estadual e municipal. No primeiro, temos o advento do financiamento público direto por meio de editais provenientes do previsto na Lei 10.753 de 2003, que é o do nosso Plano Estadual de Cultura. O mesmo aconteceu com as recentes reformas da Lei Rubem Braga, em Vitória, antigamente era de abatimento de bônus, agora não. E a Lei João Bananeira. A Lei Rubem Braga é a 3730 de 91 e a João Bananeira é a 5477 de 2015, que são do município, obviamente, de Vitória e Cariacica. No caso da renúncia fiscal, temos ainda na Grande Vitória as leis Chico Prego, de Serra, né, que é a 2.204 de 99, e a Vila Velha Cultura e Arte, do município de Vila Velha, a Lei 4.573 de 2007. A despeito de haver, seja no âmbito federal e nas demais esferas de poder, um sistema de incentivo à produção cultural, os quais muitos ainda trabalham com questões de renúncia fiscal, podemos observar na prática um desconhecimento muito grande, não apenas do mecanismo legal, mas até da sua existência. É muito triste saber que tem pessoas, inclusive na área jurídica, que não conhecem isso. Eu não falo só do pessoal da área cultural, mas também da área jurídica. E não falamos apenas das ditas pessoas leigas, mas também profissionais experimentados. Podemos apontar alguns fatores, e isso é uma conclusão minha, né? Eu estou chegando aos finalmente da minha fala. O fato de não se aventar minimamente, ao menos nas graduações, sobre a existência dessas leis. Eu faço meia-culpa, eu também já fui professor de Direito, o Augusto enfim. Às vezes a gente se atende mais aos códigos, esquece dessas legislações, esquece de mostrar para o aluno outros ramos que não ditos clássicos do ordenamento jurídico, né? Que são essenciais, obviamente, são os que caem em prova da hora, são os que caem em concursos públicos, claro, mas existe também uma legislação, o direito é muito dinâmico, então existe também um plus além disso. A dificuldade de se fazer cultura em um país que sempre enxergou o fazer cultural como algo menor, supérfluo e até subversivo, não estou aqui querendo politizar o papo, não é isso, mas, infelizmente, vivemos num período muito complicado para o agente cultural, né? A falta de acesso culpa também de uma sociedade que teme não perceber que direito é, antes de tudo, cidadania. Eu termino dizendo que o intuito deste nosso painel é, portanto, tentar, com nosso esforço, mudar esse estado de coisas, nem que seja do início. Doutor Juliano, essa foi minha fala. Eu agradeço o espaço e passo de novo a palavra para o doutor para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Anaximandro. Quero fazer uma observação aqui. Anaximandro, como membro da nossa comissão, tem desenvolvido um papel brilhante, tá? Ele está conosco desde o ano passado, sempre muito ativo, sempre trazendo coisas realmente relevantes. Então, fica aqui a minha ponderação. Doutor Augusto e doutor Flávio, vocês têm alguma... Como não houve
uma conversa sobre isso. Alguém quer começar? Vocês querem? Então, sem me alongar muito, eu vou passar a palavra para o doutor Augusto. Agora nós devemos entrar na parte mais técnica da apresentação. Agora, em tributarias, tem um contador, uma abordagem de cunho mais prático. Então, a palavra está com o doutor, por favor. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos aí, Juliana, Max, Flávio. Vou poupar vocês as formalidades aí, porque já foi feito. Como é que nós vamos, conversando com o Flávio, como é que a gente pretende abordar isso aí? Como a gente vem na questão operacional desses incentivos fiscais, e elas envolvem não só questões de direito tributário, juridicamente dizendo, mas também questões contábeis, eu vou falar um pouco, né, das formas de operacionalizar esses incentivos, e na medida em que os conceitos contábeis forem aparecendo, eu vou pedindo para o Flávio explicar, e a gente vai fazendo esse bate-bola aí, costuma funcionar melhor. A gente já tem experimentado essa dinâmica em outros assuntos e melhor, tá bom? Bom, vamos lá. Como vocês começaram a dizer, existem duas grandes formas de incentivo, né? Tem o incentivo direto, aquela forma em que o ente público, né, diz o que ele quer patrocinar, lança um edital, modalidade de licitação mesmo, né? Lança o edital, as pessoas apresentam um projeto, tem todo o cronograma de escolha e depois entrega o dinheiro na forma que o edital prevê, né? De uma vez, mediante cumprimento de etapas, enfim. E depois há uma prestação de contas total direto do sujeito que forneceu o dinheiro. E existe esse, vamos chamar assim, esse incentivo indireto, né? Que o dinheiro não vem diretamente do ente público, ele vem do particular que, segundo os critérios que a legislação determina e as escolhas do ente público, ele pode entregar uma parcela do imposto devido, né, vamos chamar assim, para aquele determinado projeto. E existem aí as formas, né? Por conta até a gente está dentro de um sistema federativo, a forma da União, a forma que os estados podem adotar e a forma que os municípios do Distrito Federal podem adotar. Eles têm uma certa liberdade com relação a isso. Porém, como tudo no Brasil, em matéria tributária, acontece muito isso aí. Quando você tem a União lançando um modelo provavelmente de incentivo fiscal, ou até um modelo de tributo, com as taxas acontece muito isso, né? Há uma tendência dos outros entes federativos copiarem, adotarem aquele modelo e criarem dentro da legislação própria a sua forma, né? Mas geralmente é tudo muito parecido. Por isso, nós vamos trabalhar aqui com a ideia da Lei Rouanet e a ideia da Lei do Audiovisual, que na verdade é só uma especificidade da Lei Rouanet, vamos chamar assim. E dentro disso nós podemos ter, né, modelos de incentivo indireto estaduais, federais e distritais. No nosso estado não é comum, mas no Rio de Janeiro é, né? Você tem uma lei de incentivo própria do estado, que eles chamam a lei do ICMS, né? O município do Rio de Janeiro tem uma lei própria também, que eles chamam a lei do ISS, mas que é o mesmo modelo da lei Rouanet. Mas vamos voltar lá atrás. Como é que funciona? Como é que seria uma sistemática? Como é que é a estrutura dessas leis de incentivo indireto? E é indireto porque o dinheiro não vem diretamente do ente público, da pessoa jurídica de direito público. Não vem diretamente da União, não vem diretamente do Estado, do município ou do Distrito Federal. Esse ente público, ele aprova um determinado projeto, né? Você tem que submeter, tem todas as categorias. Você tem lá na Lei Rouanet, deixa eu até aberto aqui, ó, as categorias, seja no artigo 18, né? Que tem lá no seu parágrafo 3º, as possibilidades de patrocínio. Seja no artigo 26, que contempla as outras possibilidades. Você tem lá na Lei do Audiovisual, que são projetos de audiovisual, o que é patrocinável, vamos dizer assim, né? Melhor, que é financiável por esses recursos, né? Com os objetivos dessa lei. E aí você submete o seu projeto à apreciação do ente público, seja pelo Ministério da Cultura, no caso da Lei Rouanet, seja pela Ancine, porque tem isso também, né? No caso da Lei do Audiovisual, nós temos uma agência reguladora própria do cinema, que, assim, independente do motivo dos projetos, qualquer questão partidária aí não nos interessa. Mas o fato é que o cinema tem uma agência própria dentro do regulatório, é uma agência que regula essa atividade dentro do nosso sistema jurídico aí, que é contemplada lá
os incentivos, né, pela lei do audiovisual. E ele, a Ancine, né, é a autoridade que vai chancelar ou não um projeto que é patrocinado, vamos chamar assim, que é melhor, né, incentivado. Mas você submete, você precisa entregar esse projeto dentro das modalidades, dentro dos enquadramentos que a lei dá. Eu vou falar, essa é a primeira grande barreira, né? Porque a questão tributária, assim, para nós que estamos lidando com isso aí, eu acho até tranquilo. Se você for ler a lei, não tem muita complexidade. Tem aquela diferença, a dificuldade, melhor, né? Que todo mundo sente quando vai se dar com o direito tributário. Tem os conceitos próprios, lucro real, despesa operacional, base de cálculo do imposto. Não pode ser um imposto de renda completo, né? Todo, né? Porque não entra o adicional do imposto de renda. Mas nós vamos explicar isso mais na frente. Mas isso aí, assim, é fácil até. A grande dificuldade, a meu ver, é até o sujeito conseguir enquadrar o projeto dele numa categoria daquela, porque tem duas hipóteses, né, na Lei Rouanet. Você tem a lei do audiovisual, e daí conseguir essa autorização para ir captar. Como diz um amigo meu que trabalha com isso, é a primeira missão, né? Então, assim, você fazer esse projeto, enquadrar o sujeito lá, entender, às vezes pede explicação, vai, volta, vai, vem, enfim. Esse enquadramento é próprio e existe, como no Espírito Santo tem, né? Mas muito mais no Rio e São Paulo. Você tem profissional específico para isso, né? E é uma formação interdisciplinar e própria que a gente do direito não é treinado, né? O pessoal das artes, o artista, vamos chamar assim, também não é treinado para isso, que é uma parte burocrática. E é o grande, a meu ver, aí é a primeira grande dificuldade dessas leis. Pronto, esse é um. Bom, o sujeito tem lá o projeto, enquadrou, o Ministério da Cultura aprovou, a Ancine aprovou, né? Diferente lá no audiovisual, o sujeito tem que captar o dinheiro lá no projeto que esteja aprovado pela CVM, né? No mercado de capitais, que é um mercado, vamos chamar assim, um ambiente de negociação próprio. Então, tem uma agência reguladora própria também, ele vai na Ancine, aprova o projeto, depois ele vai na CVM e aprova a captação. Lá é tudo muito mais complexo. Mas o fato é que o projeto aprovado, o sujeito está na rua, está com ele na mão, tem o orçamento do projeto e tem uma noção de quanto que ele precisa captar, ou quanto que ele pode captar no máximo, né? Não existe um mínimo, mas existe um máximo. E aí o primeiro grande obstáculo nem todas as empresas podem fazer isso. É óbvio que as pessoas físicas podem fazer também, né? Você tem duas hipóteses, né, de captação para a pessoa física dentro, na verdade o termo certo é pessoa natural, mas enfim, a lei chama pessoa física. Dá para a pessoa física dentro da lei Rouanet e dentro da lei do audiovisual, elas podem contribuir com até 6% do imposto de renda devido. A pessoa física é 6% e as pessoas jurídicas 4%. Hoje. E como é que são fixados esses limites? O presidente da República que fixa. Então, hoje vale 6% para a pessoa física nas duas legislações e 4% para pessoas jurídicas optantes pelo lucro real. Como o acesso às pessoas jurídicas ele é mais fácil, porque são negócios, né? E aí a relação, a vinculação de uma pessoa física com um negócio é muito diferente, né? Geralmente a pessoa física ela é um trabalhador, a não ser que seja um profissional autônomo, né? Ele é um funcionário, tem um vínculo de emprego ali, ele não trata, ele não transita normalmente com esses conceitos ou com essas informações. E aí fica mais difícil até abordar. Essa pessoa está envolvida, às vezes consegue com a família, né? Alguém que conhece e quer apoiar. O fato é que é muito mais fácil lidar com as pessoas jurídicas. Vamos falar das pessoas físicas antes da gente entrar nas pessoas jurídicas. As pessoas físicas elas podem contribuir com 6% do imposto de renda devido delas, o máximo de 6%, né? Na modalidade do artigo 26 lá da Lei Rouanet, que vai tratar, perdão, do artigo 26 não, do artigo 18 da Lei Rouanet, que trata aqui, vou abrir aqui, ó, no seu parágrafo 3º, trata das possibilidades dos itens, né, que podem ser patrocinados. Artes cênicas, livros de valor artístico, literário humanístico, música erudita e instrumental, exposições visuais, exposições de artes visuais, doações de acervo, produção de obras, enfim. Ele trata dessas possibilidades. Eu fiz uma tabela aqui, deixa eu só abrir aqui. Que são essas do artigo 18, elas são as especiais, né? Isso, tá aqui. São as deduções, os patrocínios e doações especiais, né? Vamos dizer assim, entrega de dinheiro, porque a lei faz essas duas diferenças. As do artigo
do artigo 18 são próprias, elas têm um regramento próprio e depois tem tudo a ver no impacto do tributo lá, as do artigo 18. As do artigo 26, elas são gerais, elas têm uma limitação, tá? Mas vamos lá. Com relação às pessoas físicas, eu tenho o valor que a pessoa entrega, limitado a 6%. Se essa doação se enquadrar nos projetos, deixa eu ver. Então, se enquadrar nos projetos do artigo, da regra geral, né? Que é do artigo 26, a pessoa física ela pode doar, e doar no sentido do Código Civil mesmo, né? Sem contrapartida nenhuma. Um valor que vai até 6% do imposto de renda devido, só que ela só pode abater o imposto de renda dela 80% dessa doação. Estou sendo claro? Eu pego lá 100, vou pagar R$1.000 de imposto de renda, por exemplo. Eu pego 6% de R$1.000, que dão, faz a conta aí, Flávio, R$60. R$60, 80% desse valor. Isso aí. E aí já começa um problema, porque os valores são poucos. Então você começa a ter um trabalho muito grande para pouco valor. Então, o trabalho de buscar esse pessoal é muito desgastante. Assim, aí uma crítica construtiva seria, frente a essas limitações, você até ampliar um pouco esses valores para reduzir a quantidade de pessoas que contribuem e facilitar a captação. Você podia criar uma barreira, você pode captar até X mil reais, a lei poderia criar, o chefe do executivo poderia criar. Mas o fato é, dos 6% do seu imposto devido, nas hipóteses das gerais, né, do 26 lá, do que não estiver descrito no 18, você só pode deduzir até 80% do valor que você entregou a título de doação. Se você patrocinar, porque a lei cria essas duas hipóteses, né? O dinheiro vai para lá como doação, sem contrapartida, ou o dinheiro vai para lá como patrocínio, com alguma contrapartida, de divulgação, de entrega, sei lá, de ingresso, entrega de material a ser produzido, volta alguma coisa para aquele que mandou o dinheiro. Quando essa forma de incentivo ela é feita na modalidade de patrocínio, a dedução é 4%, a pessoa física, né? 6% do imposto devido, porém 100% a ser deduzido, né? Como é isso? Exatamente. Então, nós temos a pessoa física entregando 6% do seu imposto devido. Poxa, eu não estou conseguindo... Ah, voltei na tela aqui, peraí. 6% do imposto devido com 80% na doação, né? Se ela faz, nas gerais, se ela faz lá nos especiais, nesse parágrafo terceiro, ela entrega os 6%, só que ela pode deduzir 100% daquele valor devido. Ou seja, nos casos dessas doações que nós estamos falando, especiais, para aqueles setores em específico, a legislação dá um benefício maior. O sujeito deduz 100% do que ele entregou. Beleza? Tá claro isso aí? No audiovisual é a mesma coisa. Pessoa física é só 6%. Se doa, volta, né? Pega no caso das gerais, do 26. Doa 6, aproveita 80. No caso das especiais, ela doa 6 e aproveita 100% para ela, certo? E depois existe o das pessoas jurídicas, que aí tem o primeiro grande requisito, que é com relação às pessoas jurídicas necessariamente serem optantes pelo lucro real. E esse é um filtro porque a maior parte das empresas não é optante pelo lucro real. Então, assim, esse é um dos motivos pelos quais eu trouxe claro aqui que ele é um contador que entende muito de empresas que trabalham nisso, optantes pelo lucro real. E aí eu vou pedir, Flávio, para você explicar a diferença dos regimes, lucro real, presumido e simples nacional. Aí depois eu volto. Bom dia, gente. Agradeço o convite. Está contribuindo aí com a comissão, né, de direito. Muito legal esse bate-papo, né? Essas limitações que a lei cria de acordo com as formas de tributação, né? Isso acaba realmente inviabilizando algumas doações ou alguns patrocínios, né? Porque hoje a grande massa de empresas hoje registrada no cadastro do CNPJ ou é tributação do Simples Nacional ou é presumido, né? O lucro real, existe aquela identificação de que são empresas com faturamento alto. Não necessariamente é isso aí. Existem alguns segmentos de atividade que o lucro real é mais viável do que você tributar pelo presumido ou pelo Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, o nome fala, simples, é uma tributação mais simples.
muitas vezes também não é dessa forma, porque acaba sendo uma carga tributária maior, né? Então, o Simples é um percentual em cima do faturamento, ou seja, faturei 100 mil reais, eu vou ter um percentual direto em cima desse faturamento, que seja 10%, 15%, aí depende muito da atividade, se é comércio, se é prestação de serviço, tá? As alíquotas são variáveis de acordo com o faturamento, tá? Então, o Simples está fora de todos esses incentivos fiscais e culturais, né? O presumido também é uma forma também de tributação de uma carga tributária na qual você tem em cima do seu faturamento, diretamente. A diferença do presumido para o Simples é que, no Simples Nacional, você recolhe uma guia única de imposto, a qual lá dentro você tem todos os tributos, né? Que seja PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, o próprio INSS, parte empresa também, está compondo aquela fatia, aquele percentual do Simples Nacional, né? Então, essa é a forma do Simples. O presumido ele é recolhido de forma individualizada, mas também é um percentual diretamente sobre o seu faturamento. As alíquotas de PIS e COFINS são as mesmas, independentemente se é prestação de serviço ou se é comércio. Nós temos que nos atentar somente na questão do imposto de renda e da contribuição social, porque o comércio tem uma alíquota, o serviço, prestação de serviço tem outra, né? Então, é essa distinção que há. Quando fala-se no lucro real, como o próprio nome diz, né? Eu vou tributar se eu tenho resultado positivo, ou seja, resultado contábil favorável. Eu tenho as alíquotas de imposto lá em cima desse resultado que há na empresa. E é onde entra realmente a questão dos incentivos, né? Existem situações que têm dedutibilidade, tem situações que não têm, né? Mas você abate o imposto a pagar no lucro real, tá? Exatamente. Aí deixa eu só pegar esse gancho. Esse é o segundo problema, porque assim, a empresa que apura pelo lucro real, ela paga os tributos, o imposto de renda, né? Sobre o lucro efetivo. E existem períodos. Por que as empresas adotam o lucro real? Porque o lucro real ele acompanha realmente o resultado da empresa. Você só vai tributar pelo imposto de renda quando a empresa tiver resultado positivo. E ela só faz isso porque existem períodos, seja, pode ser por causa da margem também, né? Que é menor. Mas porque existem períodos em que ela não vai ter lucro. E esse é um outro entrave aí, porque a dedução do imposto dessas leis de incentivos só pode acontecer nos períodos em que houver o patrocínio ou a doação. Estão entendendo? Ou seja, se a empresa passa, a indústria passa um período do ano comprando, tendo mais despesa do que receita. Ela passa comprando e vendendo menos. Ou seja, tem um período ali que ela não tem lucro, ela tem prejuízo. E, óbvio, ela tem prejuízo, ela aproveita na frente, sem dúvida. Mas a contabilização desse investimento, desse incentivo cultural, tem que entrar no período em que ela deu lucro. Assim, no que deu prejuízo, ela não tem imposto para reduzir. E aí é um outro problema, assim, uma outra limitação. Já filtra de novo, né? Porque tem que achar a empresa naquele momento, você tem que construir uma relação para vir, para você receber o dinheiro. E às vezes esse calendário fiscal da empresa não bate com o calendário da produção, né? A gente tem que se organizar para pegar o dinheiro, para levantar, para acumular, para depois produzir a obra. Ou ele tem que fazer antes, né? E aí gastar o dinheiro dele para depois, o que é ruim também na prestação de contas. Porque lá na prestação de contas você tem que bater a entrada do dinheiro com a despesa, né? Aí começa aquela função toda aí. Vou fazer até uma brincadeira aí, né? Por que a gente vê muitos bancos, os bancos que participam muito desses incentivos, né? Porque banco, pela legislação, ele é obrigado a ser lucro real, né? Então, o banco dá lucro todo mês, né? Então, para eles é vantagem. A dedutibilidade do imposto, né, do valor a recolher, é alta, né? Versus o que ele teria a pagar. Então, por isso que a gente vê muito banco, né? Mas como o Augusto frisou bem, né? Realmente só vai acontecer a parte do incentivo quando tem lucro, né? Então, essa é uma das formatações que a lei rege lá, tá? Primeiro, assim, tem o lucro real. Aí, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. A empresa apurou pelo lucro real, o sujeito chegou lá, né? Bom, as limitações para empresas optantes do lucro real é a seguinte, nós temos, de novo, volta lá, o artigo 18 com os projetos especiais e o artigo 26 com os projetos gerais. As pessoas jurídicas que apurarem pelo lucro real vão entregar um determinado dinheiro. Se esse dinheiro for para apoiar, um projeto, incentivar, vamos chamar assim, um projeto pelo artigo 26, que é da parte geral, esse dinheiro entra para o projeto de duas formas, ou como doação, ou como patrocínio. Limitados, no caso, a 4% do imposto de renda devido. Tá? Você pega o imposto de renda devido, 4%, e aí você bate aqui, olha, pode doar isso, ou pode patrocinar. Se doar, doação mesmo, sem contrapartida.
se patrocinar com contrapartida. No artigo 26, ou nos projetos de incentivo geral, vamos chamar assim, aqueles que são enquadrados no artigo 26, uma limitação de dedutibilidade no imposto de renda devido. O sujeito doa, sei lá, vou botar aí 100 mil, né? Ou se tiver um lucro de 100 mil, ele doa 4 mil. Desses 4 mil, se ele doar, desses 4 mil, só 40% desses 4 mil, ou seja, 1.600, ele vai poder deduzir do imposto de renda devido dele, se ele doar, se ele entregar sem contrapartida. Se ele doa com contrapartida, desculpa, essa utilização do valor incentivado, ela cai para 30%. Ou seja, daqueles 4 mil que ele entregou, ele só pode usar 1.200 para deduzir do imposto de renda. Diferente daqueles casos lá do artigo 18, parágrafo 3º do artigo 18, quando o projeto foi enquadrado ali como um incentivo especial, a pessoa jurídica, também apurante pelo lucro real, pode entregar também 4% do imposto de renda devido. Porém, ela pode aproveitar 100% desse valor incentivado. Né? Ela pega 4% do imposto de renda devido, entrega para o projeto, vamos dizer assim, e pega desse valor... Especial, né? No especial. Pega desse valor todo e deduz até o limite de 4% do imposto de renda dela. Ou seja, existe uma clara vantagem nesse ponto aí dos projetos especiais, porque eles são 100% dedutíveis para quem entrega o dinheiro. Porém, existe uma variação nisso aí também, que depois é uma conta aí que você tem que ser feita dependendo da realidade de cada cliente, né? De cada incentivador, vamos chamar assim, né? Porque a gente fica do lado do cliente. Mas de cada incentivador, que é a seguinte: você não pode deduzir tudo aquilo, vou chamar assim, que o cliente paga a título de imposto de renda. Por quê? Existe um imposto de renda, que a gente paga aí com o pessoal, que todo mundo conhece, né? Ele pega a sua receita, faz as deduções e coloca. Porém, as empresas optantes de lucro real, o Brasil é sensacional com essas coisas. Existe um outro tributo, não outro tributo mesmo, que é o chamado de adicional de imposto de renda. Então, tem o imposto de renda e tem o adicional de imposto de renda. Eu vou pedir para o Flávio explicar a questão contábil, porque, no final das contas, é uma majoração do imposto de renda travestida de outra coisa aí. É uma dedução ao contrário, né? Mas o Flávio explica isso aí. Por favor. Esse adicional que existe no regulamento do imposto de renda, ele não é só para as empresas do lucro real, tá? O presumido também tem, mas acho que não é o caso de falarmos aqui, porque o nosso objetivo aqui é falarmos do lucro real, que realmente é o que possibilita a dedutibilidade, né? Então, o que significa o adicional de imposto de renda, né? Hoje, sobre a tributação do resultado positivo que as empresas venham a ter, nós temos uma tributação de 15%. Além disso, aquilo que o Augusto falou, o fisco ele é Brasil, né? Ele é muito engraçado nessas situações. Tudo aquilo que exceder a 20 mil de lucro ao mês, nós temos mais um adicional de 10%. Ou seja, se eu tenho 30 mil de resultado positivo, eu tenho os 30 vezes 15 e tenho também o que excedeu a 20, que é os 10 vezes 10%. Então, nós temos mais esse percentual de título de adicional. E esse adicional não entra como dedutibilidade nos incentivos culturais aqui, ele está fora, tá? É só efetivamente aqueles 15% dos 30 mil de resultado. Então, o adicional está fora. Essa que é a continha aí que a gente tem que fazer para o pessoal que está ouvindo entender. Então, ou seja, primeira coisa, eu vou tentar mandar a tabela aqui, mas ficou desconfigurada no chat. Vou mandar mesmo assim, tá, gente? Aí depois só tem que... Aquela tabela sua é bem interessante aqui, Augusto. Ela está bem resumida, né? Mas por quê? É assim, você não pode fazer essa conta de trás para frente e falar quanto que você pagou de imposto de renda? R$1 milhão. Não. Dentro desse 1 milhão você tem o valor do imposto de renda próprio e do adicional. Esses 4%, no caso, né, empresas, os 4% tem que ser calculado com base no imposto de renda próprio. No final das contas, se fazer uma conta, ele é menor do que a somatória com o adicional. Porque o que passou ali, o adicional, eles têm uma interseção, entendeu? Fica mais ou menos assim. Ó. E o adicional sempre dá mais. Então, assim, essa é uma outra possibilidade de melhorar a lei. Se a gente conseguisse colocar, ou se fosse, trabalhasse, para que o adicional fizesse parte dessa base de cálculo também. Os valores seriam outros, né? Fica aí uma sugestão minha. Né? Porque, Augusto, se não fosse o adicional aqui, praticamente o valor doado você teria de volta a título de IR, né? Uma conta bem simples aqui, uma empresa que doou R$15 mil aqui, tá?
ela fez essa concessão de 15 mil. Ela teria de incentivo fiscal 12.090. Então, ficou aí 3 mil e pouco fora, devido ao adicional dos 10%. Se não fosse isso, restituiria tudo, né? Uma forma de restituir tudo de volta. E aí, a interpretação restritiva, a Receita entende isso, não fala, você vê como é que o adicional é diferente do imposto de renda, mas enfim. Mas eles, o entendimento é esse aí, que o adicional não entra. Então, assim, o operacional, assim, o desenho da coisa nem é tão complexo assim. Porque você tem lá geral, especial, geral, especial. Aí você divide pessoa física, pessoa jurídica, né? Nesses dados. Doação e patrocínio. E aí você vai criar as diferenças. O difícil é você achar o dinheiro, você ir lá e achar um sujeito que tenha a capacidade suficiente para construir um projeto. Assim, eu falo, pensando também, o que eu participei é relacionado ao audiovisual, né? Ou a teatro, que envolvem valores maiores. Então, assim, quando você tem valores menores, realmente fica mais fácil. Você consegue encontrar, ainda mais no mercado do Espírito Santo, nossas empresas médias para grandes aí, assim, daqui, né? Que não são nacionais, com capacidade para patrocinar isso aí. Mas o trabalho de captação, a quantidade de gente que envolve para ir lá buscar isso aí, precisaria, e a demora do dinheiro vir, né? De operacionalizar isso tudo, convergir todas essas variantes, faz, às vezes, o negócio... sabota o negócio. Né? Sabota por conta dessa dificuldade, por conta desses entraves. E aí a participação do contador é fundamental, para pegar o que o Anax falou no final, ou no começo. Por quê? Porque é o contador que vai entender quem é um cliente que pode, quem é um cliente que tem interesse. Porque, no final das contas, isso é uma troca nos patrocínios, né? O sujeito troca verba de marketing pelo imposto, né? Sim, é isso, pelo incentivo. Então, assim, não há como funcionar isso aí sem alguém que entenda da empresa, sem que entenda o escopo da empresa e sem ter a noção dos números da empresa. Porque, às vezes, tem empresas que têm ciclos aí que passam meses, anos aí dando prejuízo. O cara entra no ciclo de investimento de uma fábrica, que é onde está a indústria, né? Onde está o grosso do dinheiro aí, dos volumes. Tem ciclo, vai subir, passa 2, 3 anos no prejuízo ali, gerando prejuízo, porque está em processo de investimento. E o que a gente vê também, né, Augusto, é uma escrituração contábil regular que a empresa tem que ter, né? Porque isso tudo tem que ser demonstrado. O sujeito nem sabe. Existe um livro contábil que se chama LALU, Livro de Apuração do Lucro Real, na qual você tem que direcionar e demonstrar tudo isso daí lá dentro, né? Então, existe também a dificuldade de se ter uma contabilidade regular, né? Escrituração contábil. Uma outra variante nessa conta aí também, Flávio, esqueci de falar, desculpa, que não está na tabela, mas nas hipóteses do artigo 26, nas especiais, onde você... Perdão, as especiais são 18. Nas hipóteses do artigo 18, nas especiais, você não pode pegar aquele valor que você patrocinou e colocar isso como despesa da sua empresa. Não pode. Não é dedutível, isso aí, não é dedutível. Você só deduz uma vez, né? Você só deduz até o limite de 4% do imposto de renda devido. Você abate. Na verdade, só fazendo um adendo aqui, Augusto, você vai lançar como despesa na contabilidade, na sua escrituração contábil, porém, naquele livro que eu acabei de comentar agora, o LALU, essa despesa vai ser adicionada, você vai oferecer tributação dela novamente. Porém, existe a dedutibilidade... Nas hipóteses do artigo 26, que são gerais, onde você coloca, no caso da empresa, 4% ali do imposto de renda devido, abate, se for doação, 40%, se for patrocínio, 30%, mas você pega esse 100% e joga como despesa operacional. Se tiver complexo aí, tudo bem, é normal. Mas isso vai impactar de novo no cálculo do imposto de renda e da CSLL, que é uma outra contribuição sobre o lucro líquido. Então, tem essa variante. Quando você pega os 4% e bota lá, patrocina na hipótese do artigo 18, nas hipóteses especiais, você pega 100% disso aqui, do patrocínio, e deduz do imposto de renda devido, esses 4% deduz do imposto de renda devido, porém, você não lança esse valor como despesa operacional. E aí, qual é o resumo? Nas hipóteses do artigo 18, você tem dupla dedutibilidade. Você deduz 40, limita, né? Com relação ao imposto de renda, se for doação 40, se for patrocínio 30, mas você pega esse valor todo incentivado e joga ele como despesa operacional. Eu vou deixar você explicar, claro. Porque nas hipóteses do artigo 26, onde se aproveita tudo, que primeiramente, só por isso seria mais vantajoso, você não deduz como despesa operacional.
essa conta precisa ser feita também para o empresário entender aonde ele vai economizar mais. É uma conta, né? Aonde que é mais vantajoso para ele incentivar, se por uma ou por outra. Mas sabe qual é o problema? Você tem que fazer isso antes, né? Você tem que pegar o seu projeto, incentivar ele aprovar ele num dos artigos, como o pessoal chama, para depois ir buscar o dinheiro. E aí o processo é difícil, porque organicamente seria assim, mas para você fazer ele da forma mais, vamos dizer assim, operacionalizável, você tem que combinar com outro time antes, né? Você tem que achar a empresa, mostrar o projeto, nós vamos aprovar assim, como é que é melhor, aqui ou ali, né? Se der para encaixar nos dois, porque tem uma zona cinzenta aí. Ah, encaixa aqui. Aí encaixou aqui, volta lá, aprova, aí volta de novo. Assim, é uma corrida cansativa. Não é fácil, o pessoal acha que é fácil viver disso aí, é fácil trabalhar com isso aí, não é. Assim, vejo muita gente nessa da Lei Rouanet lá, o pessoal dos últimos refúgios lá, e, pô, é o pessoal que eu sou advogado deles também, né? Então, são meus amigos. É o pessoal que batalha, é difícil, corre atrás, não sei o quê. Você tem muito esforço, às vezes, por um resultado que demora a vir. O pessoal acha que essa facilidade toda aí, que tem essa conversa na TV aí, que é um problema ideológico, né? De que isso é brincadeira, que é mole, você chega lá, assim, ó, tá jogando dinheiro. Não é assim. Então, é complexo e não é fácil, assim, demanda gente. Nós estamos em 4 aqui discutindo e um completa o outro, né? Imagina botar o sujeito que ainda vai patrocinar, aí tem o sujeito que vai aprovar, aí depois tem a prestação de contas. É um incentivo, porque benefício não é nenhum. Assim, E a própria visão do fisco também de querer acompanhar isso ao pé da letra, né? De como está sendo feito isso dentro da parte contábil, fiscal da empresa, né? Fica isso, claro. E assim, fala da questão do LALU e da despesa operacional. Como é que o valor entra como despesa operacional e o impacto disso aí? É aquilo que você falou, né? Da forma de projeto cultural geral, né? Doação é 40% de dedutibilidade de despesa, né? E patrocínio 30%. Ou seja, além de eu ter o ganho do IR lá, do desconto do IR a pagar, eu ainda ofereço isso aí como despesa. Ou seja, lá dentro do LALU, eu vou fazer a exclusão desse montante aí de 40% ou 30%, dependendo da modalidade, se vai ser doação ou patrocínio, que isso também vai impactar no imposto a recolher, né? Então, eu vou diminuir meu imposto. Então, assim, a despesa ela não é 100%, não é uma despesa 100% operacional, né? Ela vai acontecer no momento contábil, na escrituração contábil. Porém, lá na hora de apurar o lucro real pelo livro, que é o livro de apuração do lucro real, que eu determino os valores a pagar, porque aí existe uma diferenciação de resultado contábil e resultado fiscal. O contábil é o que a contabilidade retrata, receita menos despesa, se deu lucro, se deu prejuízo. Mas a apuração fiscal, diante das exclusões ou adições, eu posso estar oferecendo uma tributação se teve resultado positivo ou negativo. Tá? Então, dentro do LALU, que é onde a gente vai retratar tudo isso, e vai estar tudo discriminado no que tange essa questão dos projetos aí, tá? Culturais e lá dentro a gente consegue identificar isso aí. Entendeu, Augusto? Não sei se eu consegui explicar da isso forma. Mesmo. É porque a questão é complexa, ela não é assim. É uma conta que depois influencia na própria conta, né? É um fator da conta que vai. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas assim, não tem outro jeito, né? Porque, na verdade, a minha visão de tudo que eu já vi nisso aí. O processo é feito de trás para frente. O sujeito sabe onde está o dinheiro, tem a boa vontade do incentivador, às vezes é da família mesmo, né? Acontece muito isso aí, vamos deixar claro, né? Ele vê lá alguém da família que tem um contato, que acha um projeto bacana. O incentivador conhece o projeto antes, aí em cima disso tudo, o projeto é montado, né? Ele é enquadrado na lei para isso. E, gente, não tem problema com planejamento tributário, planejamento, isso aí, né? Então, assim, estou falando do ponto de vista comercial, como é que as coisas rodam, né? Aí volta, vem, encaixa e já é essa fase que parece na lei, ou de acordo com o processo da lei, é a última, ela, na verdade, é a primeira, né? Está desenhado, está feito, está ali, há um interesse comercial, você busca, porque às vezes você vê, pô, o cara tem uma ideia bacana, não sei o que, ele vai lá, não vou aprovar, não, ele aprova, e aí agora? Ah, não. Gastou dinheiro, tempo e energia. Dinheiro é tempo e energia também. E aí não consegue virar, assim, um pouco dessa expertise aí. Então, assim, enquanto tem gente que acontece mais fácil. E aí, por que o Rio e São Paulo estão na frente disso? Por conta das bases de financiamento, das bases fiscais das empresas lá. É muito mais fácil arrumar dinheiro lá. Às vezes, uma empresa dá conta do projeto inteiro. Né? Em São Paulo são outros países. Augusto, vou pegar esse gancho seu. À vontade. Vocês já falaram, vocês fizeram uma exposição aí muito clara de todas as dificuldades. Se fizer uma conta de trás para frente aí,
Se você pegar, para eu pegar 50 mil de incentivo, se você fizer essa conta, que tem que dar um lucro de X, para depois ter os 15%, para depois ter o limite de 4%, para depois, se deu mais lucro ainda, vai achatar mais ainda, porque só pega aquele primário ali, o próprio, né? É muito difícil captar 50 mil. Não, é difícil demais, né? É difícil demais. Até pelo nosso PIB aqui do estado, que é um pouquinho mais de 2%. Eu critiquei aquela polarização ali do eixo Rio-São Paulo, mas realmente o PIB deles ali como estado é astronomicamente maior que o nosso. Mas a gente ainda vê empresas aqui sediadas. Vocês me escutam bem aí? Normal. A gente vê empresas sediadas aqui que têm um potencial de incentivo concreto, grande, e investindo em eventos de fora do estado, sabe? Isso aí é uma crítica que eu tenho para fazer também, porque, como eu falei no início do nosso evento aqui, é uma renúncia fiscal federal. Sim. E ela é investida localmente. Então, ela alavanca. Isso aí é fato. Mas por que não alavancar a economia do nosso estado? Deixou de mandar um dinheiro para a União, cara, investe aqui, movimenta aqui. Então, realmente, o Rio-São Paulo, eu acho que uma das medidas que eles fizeram aí nessa reformulação da lei foi botar aquele teto de 1 milhão, se eu não me engano. Né? Porque você pegar aí 60 milhões, acho que o evento mais caro aqui do nosso estado, não sei se era ali o samba, não sei qual era, mas acho que não chegava a 10 milhões, cara. Uma coisa que acontece assim, esporadicamente. Tem muito patrocínio direto, né? O cara patrocina mesmo, ele quer botar a marca lá, o cara vende o espaço. É uma questão de entretenimento, ele pode até um pouco da questão do incentivo. Mas, assim, o que eu acho? Assim, agora eu vou falar o Augusto, né? Falando. Tudo que eu trabalhei aí é tudo do Rio, verdade. Tem amigo, tem isso, sabe, tem um projeto envolvido nisso aí, enfim. Lá, nesses lugares maiores, no Rio, São Paulo, é mais fácil você acessar, vamos chamar assim, um incentivo, com um mínimo de gente. O valor você entende? Aqui a gente precisa coordenar tanta gente para viabilizar um projeto, que isso aí acaba dificultando, é lógico. E aí já fica uma sugestão minha, já que a gente está aqui, né? Advogado. Vou até falar em nome do Flávio. Flávio é meu parceiro, meu amigo. Tenho certeza que ele vai topar isso aí, que vocês estão aqui. A gente tem que criar um pool de conexões capaz de identificar dentro dos projetos viáveis quem são as empresas, quem são as pessoas, aonde a gente pode ajudar esse povo aí que tem os projetos a ir buscar esses incentivos, entende? E dificilmente um projeto vai ser financiado por um incentivador só. Falou assim, aí tem o perfil do cara, às vezes o cara quer investir nisso, quer investir naquilo. A gente cria esse contexto onde você consiga filtrar, porque assim, é muito difícil sozinho, não dá para viver disso aqui no Espírito Santo, assim, não dá. Pode falar, Max. Desculpa, só cortando. Por exemplo, a Flica, né, a Feira Literária Capixaba, 250 mil, se eu não estou enganado, foi eu acho que foi isso, o orçamento. Conseguiu, mas assim, já no finalzinho da troca do bônus, né? Correu muito atrás, tentou um ano, não conseguiu, tentou outro, não conseguiu, aí conseguiu. Acho que foi 250 mil, se eu não estou enganado. Porque se você parar para pensar, não é muita coisa. Não é nada. Não é muita coisa, é pouco, e conseguiu fazer a feira. Agora, se eu não estou enganado, Flávio, me corrija se eu estiver errado, uma vez eu vi um levantamento aqui no estado, me parece que no estado do Espírito Santo inteiro havia, eu acho que entre 100 a 150 empresas de lucro real. Não, menos ou mais? Mais, é muito mais. Mais? É muito mais, é mais. É mais? Mais ou menos... Hoje aqui tenho isso. Só eu hoje, como cliente aqui, eu devo ter uns 200 no lucro real. Pessoas ligam. Deve ser 100 mil, alguma coisa nesse sentido, ou 10 mil. Eu tenho me confundido no número. Mas assim, se você parar para pensar também, bom, não sei, para o estado do Espírito Santo, a gente pode também comparar a economia nossa, a economia de Rio e São Paulo, que São Paulo sobretudo. Oi. Então, assim, agora eu vou falar um pouco, até do trabalho que eu faço muito, o Flávio faz muito, eu faço parceria com o Flávio. Sim. Às vezes o que acha que o lucro real ele tem que entrar pelo faturamento, que estourou o simples, não é. Foi o que eu falei, né? Não é. Assim, às vezes tem empresa que fatura, vamos falar aí, o limite do simples por mês é 400 mil. Tem empresa que fatura 100 mil, que vale a pena estar no lucro real, o cara está lá no simples errado. Então, existe essa questão da educação também. Tem que achar que o lucro real é ruim. Entendeu? Alguém sabe que ele tem que ser muito grande. Não tem nada a ver com isso.
embora seja, né? Eu vejo hoje também essa questão dos projetos aí até como uma forma de planejamento tributário para as empresas, devido à Também, dedutibilidade do imposto, né? Eu acho que a partir do momento quando o contador e o próprio empresário identificarem isso, a gente vai ter um outro viés aí no que tange esses projetos, tá? Coloca É lá, isso que falta aqui. Hã? Flávio, desculpa, só fazer uma provocação. Uma coisa que eu noto, por exemplo, da classe contábil, tem muita gente que tem pânico de mexer com isso, sabe? Não quer mexer com esse negócio. Eu falo, gente, mas É, tá ali na lei, não é uma coisa tão complicada assim. Se E fala em fora... Desculpa. Fala aí, pode falar. Pode concluir. O contador tem medo de apurar pelo lucro real, né? Planejamento tributário de brasileiro é abertura de CNPJ. Vamos falar sério, né? Vai abrindo aquele monte de CNPJ. E aí você entra em questões assim, quando você fala em cultura, me parece que a pessoa tem um certo pânico com isso, né? Nossa, vou mexer com audiovisual, vou mexer com Rouanet, vou mexer... Sei lá, eu acho que às vezes é só mexer uma coisinha ali. Não, pô, tem cada projeto bacana. É porque a gente aqui na condição de escritório de advocacia, como o Juliano falou, tem toda essa limitação aí. Poxa, tem cada projeto legal aí que valeria a pena aprovar se a OAB limitasse essa circulação de marca, essas coisas todas aí, que rapaz... Agora, olha só, tem projeto de lei, tá? Tem projeto de lei aí, porque eu acho que nós somos um dos únicos estados que o governo não libera o ICMS ali para questão de incentivo cultural. Tem projeto de lei. A lei, até onde eu sei, porque a nossa comissão tem cadeira no Comitê Mais Cultura, da Secult, e a gente também está no FINDES ali no Conselho de Economia Criativa. Então, o governo tem tentado mapear, através da secretaria, quem são esses empresários que são potenciais incentivadores, entendeu? E tem sentado até para dialogar com um e com o outro. Olha, isso é coisa boa. Até para aquela questão que eu te falei, de desmistificação. Que isso é uma coisa... Às vezes o empresário chega em casa, a esposa dele, nossa, mas você vai mexer com isso? Mas como assim mexer com isso? Como se fosse uma coisa... que eu não vou dizer, porque uma grande parte da população, assim, às vezes até discrimina por falta de conhecimento, que é o que a gente está conversando aqui o tempo todo. É uma coisa boa para a economia, alavanca, e deveria ter incentivo para investir, para deixar esse dinheiro circulando aqui no mercado. A partir do momento, aí fizeram o quê? Tinha uma lei 100% redigida aí do audiovisual, tá? Estadual. E eles estavam escrevendo aí a lei de incentivo cultural também estadual. Parece que eles fundiram as duas e tem uma grande chance disso aí ser aprovado. Poxa, Se partir para o ICMS, os contadores automaticamente, até pelo volume de demandas, vão ter que aprender a lidar com isso, porque o campo vai ficar muito mais, o ambiente vai ficar muito mais fértil. Hora o outro vai aparecer alguém, não, estou com um negócio aqui, porque realmente são poucas empresas de lucro real, comparativamente, proporcionalmente. Se isso partir para o ICMS, vai fomentar mais o mercado. Juliana, assim, só fazendo um adendo, é uma coisa realmente que eu não consigo entender. O Estado, ele incentiva outras atividades, exemplo, atividades de atacado, né, para vender para fora do Estado, com a presunção de crédito, ou seja, você paga 1%, 1,10% de ICMS, e não faz nada em cima dos projetos aí de incentivo à cultura, nada, não é feito nada. Você tem cada coisa boa. Realmente. Aí eu tenho certeza que as... Não é porque a gente está aqui, não, mas a Vila Velha tem uma safra de jovens aí de hip hop, rap, que eu gosto, né? E assim, literatura, teatro, tem um grupo, tem pessoal de arte visual de Vila Velha que faz um trabalho. Eu conheço, sou da Academia de Vila Velha. Tá faltando ver o entretenimento como a indústria real que ela é. Porque o pessoal vê muita parte cultural. Eu tenho até medo de falar isso e alguém Não, Juliano, você está sendo... Não, eu estou sendo muito técnico. Economia criativa. A cultura fertiliza a economia criativa. Ela é um adubo, entendeu? E é uma indústria real. Então, a partir do momento que o Estado vê isso como uma indústria que alavanca a economia, é porque vê muito o quê? Comércio e fábrica. Comércio e fábrica. Está tendo a circulação da mercadoria mesmo. Isso pode ser atrelado, Juliano, ao turismo, né? Quando você tem esse... Com certeza. Já não tem nada, né? Se fosse a Globo lá, assim, capital do Brasil e tal. As indústrias. Com certeza. Assim, a quantidade que o turismo e o entretenimento gira naquilo ali, é um negócio absurdo. E a gente tem toda essa capacidade. Eu me boto à disposição aí para convergir no que for possível. Uhum. Inclusive, até a colega Luana aqui, né, tá falando, prezados, como fazer essa rede de contatos? Tem interesse? Sou produtora cultural, tenha projetos. Olha que é. Está interessado. Tem que pensar. A gente coloca à disposição, se puder ajudar também, Flávio. Dá uma olhada aí. Ela tem leis aprovadas aí de incentivo. Ela está em busca de empresas, né?
Agora, posso dar um toque para a Luana também, o próprio Findes, naquela parte de economia criativa, né? Ela pode procurar o Findes ali. O Connect também. Inclusive, o presidente do Connect hoje, ele também, acho que ele é presidente do Sindicato Audiovisual aqui também. O Magno? O Magno. Parceiro nosso. Magno. Vale a pena a gente fazer uma mesa redonda, um debate sobre essas coisas, entendeu? Sem roteiro, discutir possibilidade. Eu acho bacana isso aí também. É aquilo que eu havia dito no início da minha fala. Eu acho que é interessante a gente dar a conhecer. Esse é o problema. As pessoas não conhecem. Muita gente, às vezes, em literatura. É muito comum a pessoa chegar para mim em rede social, eu sempre fui muito ativo em rede social, como é que eu faço para lançar um livro? Né? Puxa, aí eu vi, olha, tem N possibilidades. Você pode lançar por lei de incentivo cultural, aí a gente entra na nossa conversa. Você pode lançar, você vai pagar do seu bolso, você pode tentar um edital de não sei o quê. Quer dizer, são coisinhas que as pessoas não sabem, não entendem, porque não são dadas a conhecer. Esse o triste da questão é esse, né? Dar a conhecer isso, né? O incentivo da lei de incentivo cultural e essa renúncia, ela não chega a 1%, é o que vocês estão falando aí. Eu não estou falando aqui do nosso estado, estou falando da lei federal. O que ele incentiva ali não chega a 1% de todos os incentivos federais, entendeu? No Rio de Janeiro, a Lei Rouanet é importante e tal, mas o que movimenta mesmo lá é a lei estadual, né? O ICMS tem as operadoras de telefonia, tem muita coisa. Esse é um projeto, talvez a OAB também pudesse encampar com vocês, Juliano. Estou falando de fora aqui. Você da comissão aqui, esse Colatino da autoridade para falar, a gente se põe à disposição para ajudar. Ótimo. Fazer esse movimento aí. Rapaz, isso aí é um negócio assim, gerador de riqueza, entendeu? Para todo mundo, inclusive para o Estado. Até onde eu sei, está num processo, o Magno está super por dentro disso, inclusive. Tá? Legal. Mas tem uma previsão aí já a curto, médio prazo de sair uma lei aí de incentivo baseado no ICMS. O Flávio falou muito bem, o Espírito Santo incentiva tudo. Pode incentivar isso aí também, por que não? Sim. Gente, assim, a parte operacional ela é simples, assim, às vezes embola, né? Eu me confundo com algumas coisas, peço desculpa aí, mas assim, a tabela ali está bem clara. Mas o operacional não é complexo, assim, ele é desconhecido, né? Como disse a Nax aí. Mas ele não é complexo, assim, difícil de fazer. O difícil é você... O pior é fazer o projeto, né? Você fazer acontecer esse projeto, né? A sistemática de apuração. Comercialmente, aonde o sujeito quer, né? Onde o incentivador quer, com esse pool de incentivadores e buscando um pouquinho cada um, enfim, tem tudo isso aí. A minha visão é essa aí. E só fazendo uma observação aqui também, para quem estiver assistindo, e só para corroborar isso tudo que nós estamos falando, existe uma prestação de conta rigorosa, tá? Inclusive ali, dentro das competências, dos períodos, a coisa tem que acontecer naquele momento, não dá para abrir um buraco aqui para tapar depois. Justamente, Então, o papel do Estado, através dessa legislação, está sendo cumprido. Apesar de todas as críticas, aí eu não vou entrar e fazer juízo de mérito aqui, mas ele tem ali uma legislação, ele faz ali a validação dos projetos, libera o titular do projeto sai atrás para tentar captar o recurso. Como eu falei aqui, é a sociedade civil quem faz o aporte, tá? Então, o empresário tem aquela sensibilidade também ali para saber onde que ele está investindo, até para encomendar, né, Augusto? Você falou, eu quero encomendar por que não encomendar projetos? Olha, eu quero um projeto formatado dessa forma. Se tiver algum desenvolvedor, a gente vai lá e tenta validar o projeto e a gente faz a alocação do recurso, entendeu? Isso aí movimenta a economia toda, o engajamento, a cadeia toda. Então, eu só tenho coisas assim, diante de estudo, eu só tenho coisas positivas para falar, entendeu? Assim, fica aí essa observação aí da nossa comissão. E, senhor, a gente está partindo para os 10 minutos finais, tá? Livre, vou deixar aí de discurso livre. Bom, eu queria agradecer, né, o convite, a possibilidade de discutir essas coisas aí. Já converso com a Anax isso tem um tempo, né? Enfim, nas minhas coisas pessoais, meus amigos, as questões profissionais. E agradecer a lembrança aí de vocês, falar que nossa comissão está à disposição aí. Eu dou muito valor a esses eventos interdisciplinares, né? Na vida isso aí, ninguém vai sozinho.
Então, quando a gente começa a pescar fora do aquário também, tudo fica mais fácil, as possibilidades acontecem e as convergências aparecem. Isso, queria agradecer ao Flávio também pelo convite, por aceitar o convite, né? Estou à disposição para trabalhar. Só tenho a agradecer e mais uma vez participar junto à OAB aí, né? Meus contatos estão aí à disposição, de dúvidas que tiverem aí, a gente está para atendê-los aí no que for preciso. Tá bom? Obrigado mais uma vez aí. Ok, Anax. Da minha parte, eu queria falar da minha satisfação em ter participado de um painel que não é nem inter, é transdisciplinar, né? Porque a gente tem aqui o pessoal dos direitos culturais e tributário, e não só das ciências jurídicas, mas das ciências contábeis. Então, eu acho que foi enriquecedor. Se a gente diminuir uma palavra só, é isso, enriquecedor. Agradecer as pessoas que estiveram conosco também esse tempo todo, que participaram. E eu tenho certeza que é uma discussão que não acaba por aqui. A gente vai continuar reverberando isso. Faço votos para que a gente se reencontre em outras ocasiões nessa nossa tentativa de alavancar não só a economia do Estado, mas a cultura do Estado do Espírito Santo, do qual a gente tem tanto orgulho enquanto capixabas. É isso. Legal. E nós, enquanto OAB, né, estamos aí para melhorar essa interlocução. Nós dialogamos com o CRC, dialogamos com a FINDES, dialogamos com a Secult, dialogamos até com a Cefaz, né? Porque se for partir por uma questão de CMS, a Cefaz vai ser um parceiro bem relevante aí nessa métrica, para equalizar essa lei, mas enfim, ficam essas observações aí, tá? E, senhores, obrigado a todos, até pelo tempo, né? Nesse horário que tinha um meio ingrato aí nesse horário comercial, mas eu acho que vai ficar um material aqui, um conteúdo relevante aí, até para a gente difundir essas informações, ok? Beleza. Desejar um bom dia a todos aí, vou encerrar bom dia, aqui. gente. Obrigado aí. Obrigado, gente. Um abraço. Como diz o Mansur, avante. Avante. Tudo de bom. Um abraço, gente. Tchau, tchau.